quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Isaías 44, 7. Começa agora o programa Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. Nós que já estamos na 9ª semana consecutiva estudando um assunto maravilhoso da Palavra de Deus. A adoração, a compreensão da verdadeira adoração a Deus é a nossa missão nesta temporada especial aqui do programa Lições da Bíblia pela sua TV Novo Tempo. Nesta semana, especialmente, vamos tentar descobrir um lado muito positivo daquilo que Deus deseja de nós como adoradores. E o tema principal é: não confie em palavras enganosas, os profetas e a adoração. Esse vai ser o tema principal. Vamos destrinchá-lo aqui com dois amigos que estão retornando ao programa Lições da Bíblia. Já participaram em algumas semanas anteriores. Pastor Kleber Reis, que é o líder da Igreja Adventista para a região leste do estado de Minas Gerais. Pastor Kleber, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui com você. É um prazer também me dirigir aos ouvintes do programa Lições da Bíblia. É sempre bom voltar a Novo Tempo. Que bom. É sempre bom estar aqui. Que maravilha. Nós temos TV Novo Tempo aberta lá na região Nós temos de Minas? TV Novo Tempo aberta em várias cidades. Para ser, eu não posso ser exato nesse momento, mas nas cidades mais importantes do campo nós temos TV aberta, cerca de 45 a 50 localidades. Que maravilha. Nosso abraço aí a essa importante região de Minas Gerais, aí, região leste de Minas Gerais. Aliás, as maiores cidades aí dessa região, quais são, pastor? Teófilo Otoni, Governador Valadares é a maior de todas, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Almenara, Itaubim, são cidades que representam bem a região. Bem ali, né? Muito bom. Nosso abraço a todos vocês aí desta importante região. O pastor Gustavo Sá também retorna ao programa, também mineiro, agora representando aqui os amigos mineiros ali da região sul do estado, não é? Exatamente. É a Associação Mineira Sul da Igreja Adventista, são escritórios regionais, quando a gente diz associação, da Igreja Adventista, a qual nós servimos e pertencemos. Pastor Gustavo, obrigado pelo seu retorno aqui também ao programa, privilégio recebê-lo. Pastor, é sempre uma alegria estar aqui no programa, principalmente compartilhando essa lição, cujo tema é adoração, um tema tão gostoso e tão importante para os nossos dias. É verdade, é verdade. E como é que está a questão do sinal da TV Novo Tempo? Tem várias cidades ali na sua região que possuem o sinal? Várias cidades possuem o sinal aberto. As maiores cidades do campo já possuem o sinal da TV Novo Tempo, né? Muitas outras cidades menores também. E creio que está em franco crescimento ali, tanto no sul de Minas quanto na zona da mata, que é o nosso território. Que maravilha. Que bom ouvir essas notícias. Nosso abraço a vocês também aí da região sul de Minas Gerais mais uma vez. Um abraço a todos vocês em todo o Brasil que sempre estão ligados com o programa Lições da Bíblia. Vamos fazer uma oração para começarmos o nosso estudo? Então, oremos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra e agora dá-nos esclarecimento da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas vezes em nossos relacionamentos priorizamos os amigos, o lado mais emocional para facilitar os relacionamentos, mas às vezes os relacionamentos, meus amigos, sofrem pressões em nosso dia a dia. E às vezes nessas pressões dos relacionamentos acontecem rompimentos, falsidades, há momentos em que o ser humano não é confiável, é enganoso, as palavras são enganosas, não é? A palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia no próprio homem. Mas nós somos seres sociáveis e precisamos buscar essa sociabilidade com muita maturidade, com muito cuidado. Eu penso que esse vai ser um foco bastante importante nesta semana, quando vamos estudar este assunto especial. Agora, eu pergunto aqui para os meus amigos, para a gente começar o nosso debate,
diante de Deus, que vê o nosso coração, que vê as nossas debilidades, nossas lutas, o nosso comportamento, nosso bom comportamento, nossas boas obras, nossas belas obras, contam para alguma coisa? Pastor Gustavo, vamos começar contigo aí. Pergunta interessante para começar o programa, né? Te dei uma apertada aqui já logo no começo, né, pastor Cleber? É interessante, elas são úteis. Com certeza, nossas obras são úteis. Agora, o nosso estudo aqui centraliza na salvação pela graça. Apesar de ser importante as nossas ações, elas jamais poderão contribuir para a nossa salvação. Nós somos salvos pela graça e pela fé que possuímos em Cristo Jesus. Como resultado desta fé, da salvação, então nós produzimos ações, ações boas no caso. Né? Porque por melhores que sejam nossas intenções, não é, pastor Kleber, a gente nunca vai conseguir transpor um abismo que separa a humanidade de Deus. Então, por exemplo, eu estou falando sobre boas ações, obras boas, as boas obras que nós possamos produzir, elas não vão criar uma ponte sobre este abismo. Elas são como uma consequência. Agora, nos relacionamentos humanos, entre nós cristãos, ou num ambiente profissional, num ambiente familiar, como é que deveria ser essa preocupação do cristão com relação a este lado do relacionamento, as boas obras entre as pessoas, no sentido de o bom tratamento entre si? Como a é ética, que funciona? a ética, os relacionamentos, né, na ética. A questão é simples. A ética, ela é uma exteriorização do que está dentro. Se eu realmente vivo para Deus, obedeço a Deus e honro a Deus e entendo que a salvação é oferecida para mim gratuitamente, eu vou tratar as pessoas da melhor maneira possível. Certamente, nós já ouvimos, e você, amigo ouvinte, já ouviu aquela história de dizer assim, mas fulano de tal não é crente, como é que ele fez isso? Quer dizer, se espera que alguém que tenha conhecido a Jesus, que ame a Jesus, que sirva a Jesus, que adore verdadeiramente a Deus, tenha um comportamento pautado por as formas da sua adoração. Diferente disso, ele está mentindo. Esse aspecto ele é tão importante, pastor, que a Bíblia traz aqui, em Miqueias, capítulo 6. Então, no verso 2, Deus diz que havia uma controvérsia entre o povo e Deus. A partir do verso 6, o povo se preocupa com isso e começa a fazer algumas perguntas. Como nós vamos, então, arrumar essa situação? Apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso, virei ante ele com holocaustos, com bezerros, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Como que eu vou resolver? Com ofertas, com sacrifícios, com trabalho, como que é isso? E aí então Deus responde no verso 8, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Deus diz assim, tudo isso é importante, mas antes disso, eu quero que você viva diante dos seus familiares, diante de mim, com amor, com humildade e com misericórdia. Olha o nosso comportamento aqui. Interessante, né? Quer dizer, então, para Deus, viver a doutrina verdadeira e o espírito de adoração, está aqui a receita, não é, pastor Kleber? Olha só, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Praticar a justiça tem a ver com Deus e com o homem, amar a misericórdia também, com as pessoas que estão perto, próximas, distantes, etc. E a humildade com o teu Deus, quer dizer, aí um aspecto direcionado muito interessante. Inclusive, naquela época, o povo, essa controvérsia que existia, era que o povo maltratava o próximo, né? E tratava mal os servos, até derramava sangue, e o problema era com o próximo aqui. Então Deus disse, olha, a gente precisa arrumar a situação. E nós não vamos arrumar isso com sacrifícios. Dá até uma impressão aqui, pastor, que eu não sei, mas há uma intenção de comprar, né? Senhor, então, para nós arrumarmos a situação, eu vou oferecer os holocaustos, os sacrifícios, os cordeiros, e fica tudo limpo. E Deus diz, não é bem assim.
Não é bem assim. É interessante esse ponto, porque às vezes, quem sabe, uma pessoa com maior possibilidade de bens, posses, pastor, ela vai se apresentar diante de Deus, de repente com esse espírito um pouco mais alterado, um pouco mais orgulhoso do que aquele que não tem nada para oferecer. Fala assim, ó, eu tenho aqui 1000 ovelhas para sacrificar, 500 ovelhas. Para Deus, isso não se reflete em quase nada se o coração não está convertido. É bem essa a ideia do texto. É claro. Você veja, por exemplo, no sistema de adoração, quando alguém ia apresentar uma criança, aconteceu com Jesus isso. Quem tinha posse oferecia um cordeiro, quem não tinha oferecia um casal de rolinhos, de pombos. Deus não faz diferença se é um bezerro, se é 1000 cordeiros, se é uma pombinha. O que importa é o que está lá dentro no coração, é a motivação disso. O coração tem que estar sacrificado junto. Isso, o coração tem que estar presente. Ninguém pode dizer que adora a Deus verdadeiramente quando ele maltrata o próximo. Vamos imaginar que haja aqui um empresário entre nós. Então eu estou na igreja e ele também. Então, quando chega no sábado, eu entro na igreja, coisa e tal, e eu trato como irmão. Mas eu, lá no escritório, no meu trabalho, eu trato de maneira dura, rude, sou ignorante com ele. Isso não faz sentido para quem vê, nem para ele, e principalmente para Deus. Eu gostaria de citar aqui duas frases aqui, uma revista escrita pela escritora norte-americana Ellen White. Ela coloca assim, que essa atitude, ela é uma abominação ao Senhor. Uma outra coisa que ela diz é que multidões de sacrifícios não poderiam substituir a prática da retidão. Isso. Interessante isso, interessante. Aí vem aquela questão, né? Eu preciso amar ao meu próximo como a mim mesmo. Exato. É uma questão assim, uma via dupla. Eu não posso me sentir superior ou mais capacitado ou além de qualquer que seja o mais humilde ser humano. A nossa postura tem que ser de humildade, com uma busca pelo caráter verdadeiro. Os filhos de Israel, vocês acham que, por Deus ter citado isso através de Miqueias, vocês acham que eles sofriam assim, uma tendência a essa questão de maus tratos uns com os outros? Sem dúvida, eles tinham escravos, né? Deus nunca planejou que eles tivessem escravos, eles tinham escravos. Eles eram rudes, o indivíduo devia para ele determinada quantia, não podia pagar, ele transformava em escravo. Mais tarde, por exemplo, havia ele no 6º ano, no 7º ano, ele tinha que deixar o indivíduo forro, aí ele vendia o cara no 6º ano para o cara ser mais escravo mais 7 anos para outro. Era um negócio descabido, havia isso. E Deus diz, mas como é que você pode pensar que você vem aqui na igreja, dá sua oferta, faz isso, canta o hino, e pensa que você é os 1000 carneiros, né? Você pensa que me compra, ou você compra a sua salvação pelas suas boas obras? Pastor, existem pessoas que pensam que por darem dinheiro, pessoas que fazerem benemerência, por fazerem obras extraordinárias, eles estão salvos. E não estão salvos, porque a salvação não é isso. Não é o exterior, não é o exterior. Não é? A salvação vem pela graça de Cristo, mas todo aquele que foi alcançado pela graça de Cristo, ele age como Cristo agia. Exato. Ele vive como Cristo Tem um vive. velho ditado, né, da época de minha avó ainda, que se dizia, né, por fora bela viola, por dentro um pão bolorento, não é? Então, às vezes, a pessoa está tentando buscar uma aparência de santidade na adoração a Deus, no momento do serviço de culto. Essa aparente santidade não vai levar a nada. E você tem que ser santo diante de Deus, sim, tá? Mas não na aparência unicamente, para tentar esconder ou impressionar o ser humano. Nós temos que impressionar a Deus, esse é o ponto, né? E aí vem uma questão que até está no nosso manual de estudos aqui, é uma pergunta interessante. O que seria mais importante? Uma teologia correta ou ações corretas? É possível ter uma teologia certa, mas tratar os outros de forma errada? Então, eu quero ouvir a opinião de vocês dois sobre isso. O que é mais importante? Uma teologia correta ou ações corretas? Vou responder com uma outra pergunta. De que adiantaria ter a teologia correta, até a forma de culto correta, se eu, então, sou uma pessoa desagradável, cruel, arrogante, injusta, orgulhosa, né?
Então, agride a esposa, os filhos. Em casa o comportamento é duro, é grosseiro. Então, de que adiantaria? Então, é possível ter a teologia correta, é possível ter até a forma de culto correta, a aparência correta, mas o interior corrompido. Isso é possível. Exatamente dentro disso que você está falando, pastor Gustavo, eu me lembro, pastor Kleber, agora da ilustração que Jesus fez ali, usando a experiência do publicano, homem humilde que batia no peito, Senhor, tenha misericórdia de mim. Né? E o fariseu, que tinha uma teologia correta, uma forma correta, mas ele não era bem visto, porque suas ações não eram prudentes, não eram corretas. Então, isso vem bem dentro daquilo que o nosso manual está dizendo, né? Teologia correta ou ações corretas? Uma ou outra? As duas? Nenhuma das duas? Como é que o senhor pensa? Olha, é interessante isso, porque nós percebemos aqui que uma teologia correta é importante, como também uma ação correta é importante. Você pode ter uma teologia correta e uma ação incorreta. Você pode ter uma teologia incorreta e uma ação correta, mas o mais comum é ter uma teologia incorreta e uma ação incorreta. No exemplo que você citou, presta bem atenção. Diz assim, o publicano tem uma atitude correta. Ele chega e pede perdão a Deus porque sua teologia era correta. Ele sabia que era pecador. Ele sabia que a única coisa que ele poderia estar ali era depender da misericórdia de Deus. Então ele tem uma teologia correta e uma ação correta. Já o fariseu, não. O fariseu tem uma teologia incorreta e, naturalmente, uma ação incorreta. Eu não sou como esse publicano. Eu sou melhor do que ele. Eu sou melhor do que ele. Quem é melhor de quem? Do que quem? No mundo. Todos nós somos pecadores. A teologia dele estava incorreta e, por conseguinte, a ação dele de discriminação era incorreta. Que maravilha. Olha só, então, para a gente fechar aqui esse bloco, que fique uma coisa bem clara. Deus deseja uma teologia correta com ação correta. Não é? Deus quer que a nossa adoração seja sincera, honesta, que os nossos relacionamentos uns com os outros também, sinceros e honestos. Não é? Quer dizer, mas a minha bondade, a minha boa atitude, uma atitude positiva, pelo menos diante dos outros, de nada servirá se o meu coração estiver corrompido, não for sincero, não for leal a Deus. Ou seja, Deus não está preocupado com o exterior, Ele se preocupa também com o interior. Então, o certo é teologia correta, ação correta, para não deixar dúvida. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Muito bom. Então, nós vamos chamar aqui um intervalo e nós voltamos em instantes para darmos continuidade aqui à conversa do Lições da Bíblia dessa semana. Não saia daí porque voltamos já. Estamos começando o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, trazendo aqui uma discussão com os pastores Kleber Reis e Gustavo Sá sobre este assunto especial na adoração, não é? A sinceridade do nosso coração, a teologia correta para que tenhamos realmente sejamos aprovados por Cristo e pelas pessoas que convivem conosco em nosso dia a dia. Nós, amigos pastores, nós temos uma pergunta que foi enviada por um telespectador e que ela remonta à questão dessa noção de reverência a Deus, nossa postura no templo, nossa sinceridade na adoração. Eu penso que caberia agora resgatarmos e começarmos com essa pergunta. Vamos ver. Meu nome é Juarez Souza de Oliveira. Sou distrital da Igreja de Queimados, no Rio de Janeiro. A minha pergunta é a seguinte: se Deus é santo e pede de mim adoração e reverência, por que nós encontramos nas igrejas tanta irreverência e indiferença? Olha só, ele coloca 2 pontos aqui, o nosso abraço ao pastor Juarez e a todos os amigos do Rio de Janeiro. Ele coloca 2 pontos interessantes. Olha, a irreverência
na adoração, na presença de Deus, e a indiferença, eu penso que com Deus e com os seus semelhantes. Mas isso acontece numa igreja cristã, pastor Gustavo? Esse tipo de coisa? Irreverência e indiferença? Infelizmente acontece, né? Eu quero chamar a atenção aqui, porque essa era o tipo de adoração que o povo estava oferecendo a Deus no período de Isaías. E o livro de Isaías, o capítulo 6, que é o seu chamado, é uma janela que abre do céu, mostrando como é a adoração celestial. Sim. No verso 2, capítulo 6, o verso 2, diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A adoração foi tão intensa que Isaías, nessa visão, sentiu um tremor, um terremoto aconteceu ali. Ele viu a adoração do céu. Por que há tanta indiferença? Quando Isaías viu essa adoração do céu, ele olhou para ele e falou assim: eu tenho adorado a Deus com lábios impuros. Meu povo tem adorado a Deus com lábios impuros. Então veja, essa era a realidade do povo. Hoje pode acontecer isso também. Por que acontece isso? Porque muitas vezes não compreendemos ou não entendemos como deve ser a verdadeira adoração a Deus. Deus está presente e precisamos adorá-lo em beleza e santidade. E isso precisa ser real na nossa mente. Quando Deus está presente, quando nós sentimos a presença de Deus, não há indiferença, não há irreverência. E se de repente alguém tem sido irreverente ou indiferente, eu acho que o nosso comportamento precisa ser igual ao de Isaías, né? Um arrependimento. O que seria hoje, pastor Kleber, na sua compreensão, atos de irreverência? Vamos tentar assim, nomear mesmo ações. Tem muitas coisas, né? Correr dentro da igreja, bater papo do lado de fora, na hora do canto dos hinos, você simplesmente ignora, continua conversando com os amigos, o pastor está pregando, você está lendo. Tem um negócio hoje muito interessante. Nós que somos pregadores, não sei se você já notou, tem determinado grupo de pessoas que a pregação não está atingindo. Aí você anda para um lado, para o outro auditório, você chega lá e descobre que ele está na internet, amigo, dentro do culto. Celularzinho, né? Botou agora um fonezinho com os aqui, tablets aí. Com os tablets. Se você pedir para nombrar, é isso mesmo. Uma adoração. É estar na presença de Deus, mas o coração está fora. Né? Fora. Isso é uma coisa interessante. Agora, interessante, porque aqui no nosso guia de lição, há uma coisa interessante. O povo em Judá acreditava que eles adoravam bem. Eles olhavam lá para o Reino do Norte ali. E diziam: está todo mundo perdido lá, porque estava Miqueias gritando, Amós gritando, Osés gritando. Falaram: vocês estão... E aqui eles achavam bem, por quê? Nós estamos um pouquinho melhor que eles. O reino era próspero, tudo estava dando certo, Uzias era um grande rei, as coisas estavam indo bem. E o próprio Isaías vai ao templo. Interessante que a descrição que Deus faz da nação judaica, do Reino do Sul, no capítulo 1, é triste. No verso 6, eu queria ler isso aqui. Capítulo 1, verso 6. Para Deus... De que livro, pastor? Isaías. Isaías, capítulo 1, verso 6. Olha como é que Deus estava vendo. Deus diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas, inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. É forte, hein? Olhando para a nação como um corpo, estava podre em vida. E eles achavam que estava bem. E olhando para hoje, a situação do Israel espiritual, do povo cristão moderno, é bem isso também. É, mesma coisa. A situação humana não mudou muito, não é, pastor Gustavo? É verdade. E com relação à indiferença, pastor, o que seria ser indiferente na adoração a Deus, em nosso relacionamento de adoração com Deus? Seria o mesmo que ignorar a Deus, ignorar a presença de Deus no culto. Eu fico observando algumas vezes o louvor, por exemplo. O louvor, que é uma adoração. Então, muitos estão cantando com os lábios, mas com o coração está longe. É uma música
um canto morno, decorado. O canto fala sobre alegria, o sujeito está lá, cabrunhado. Triste, é isso mesmo. Né? Então, no momento da oferta, no culto, por exemplo, o indivíduo, de repente, de última hora, coloca a mão na carteira, tira uma nota e joga lá. Indiferença. Quem sabe jogou para não ficar ruim a situação, não passar vergonha. Quem sabe na hora do sermão, então, né, vamos ler a Bíblia está fechada e está sendo ignorada ali. Então, são atos de indiferença, estão realmente ali não sentindo a presença de Deus. Eu fico vendo aqui a adoração, no livro de Isaías, capítulo 6, o contraste, né? Os santos anjos com as asas cobriam o rosto, cobriam os pés e davam glórias a Deus. Isaías ficou aterrorizado quando viu o contraste entre a adoração do céu e a adoração da terra. Né? É realmente uma coisa interessante isso, né? Talvez você esteja passando por momentos desta natureza na sua experiência cristã, na sua vida espiritual. Às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem: pastor, estou um pouco desanimado, desanimada, eu não tenho sentido alegria na minha fé. A grande receita, pastor Kleber, para não chegar a este ponto é ter sinceridade na adoração e estar vigiando sempre. Sempre, sem dúvida. Agora, na sequência do que o pastor colocou ali da visão de Isaías, é algo extraordinário, fantástico. Ele vai lá para orar pensando que está tudo bem. Deus se mostra para ele, mostra a verdadeira adoração. Então ele descobre que não está bem. A primeira coisa dele é reconhecer que ele é pecador e que o povo é pecador. A segunda ação que ele percebe no texto é da misericórdia de Deus. Deus vem e purifica o lábio da graça de Deus. Sequência de culto, não é isso? Quando a gente reconhece que é pecador, Deus vem e oferece perdão. Foi oferecido imediatamente o perdão, a brasa viva do altar. E no momento em que Deus oferece o perdão para ele percebe que agora ele tem oportunidade de vida. E Deus diz: a quem enviarei? Porque havia uma necessidade. Sim. Necessidade de pessoas irem dizer: a adoração não está correta, vamos adorar de maneira correta. Deus pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Percebe? Todo o processo de adoração viu a Deus, percebeu que era pecador, recebeu graça, misericórdia e responde com serviço. A princípio, Isaías ficou meio apavorado, né? Ficou meio angustiado, porque realmente o Senhor o chamou, ele se sentiu indigno, a brasa viva do altar veio. O nosso sentimento diante de Deus deveria ser assim, esse sentimento de indignidade, não assim como uma baixa autoestima, não é, Deus não quer ver ninguém depressivo, mas é realmente ter o sentimento de indignidade, que Deus é muito maior do que nós, e esse sentimento ele é produtivo para a vida espiritual, pastor? É produtivo e é um sentimento onde reconhecemos que somos pecadores, que só Deus pode salvar, só Ele pode perdoar. Aliás, sem esse sentimento, também não existe adoração, sem esse reconhecimento. Então Deus queria verdadeiros adoradores. O povo não era. Então Deus mostrou para Isaías: veja Isaías, o que eu quero. É isso que eu quero. E agora houve um reconhecimento, esse sentimento, e a partir daí corrigiu o erro. Então a partir daí aconteceu a verdadeira adoração. O que estava acontecendo com o povo de Israel naquele período, pastor Kleber, para que Deus viesse com uma mensagem forte assim? O que o senhor se lembra nesse aspecto para compartilhar com os nossos telespectadores? A grande verdade é que eles viviam uma religião falsa, né? Eles eram indivíduos formalistas, eles achavam que porque iam à igreja, assistiam os cultos, porque Deus estava abençoando o reino, estava tudo próspero, estava tudo bem, e não estava bem, espiritualmente não estava bem. Muitos dos sacrifícios que eles ofereciam para Deus eram sem valor. E por que eram sem valor? Porque eles jejuavam, eles oravam, eles buscavam o Senhor, mas isso era mesmo para buscar ao Senhor ou era para mostrar para todo mundo que eles jejuavam, que eles eram religiosos, que eles estavam bem com Deus? Diz a tradição que eles faziam até aquela cara de tristeza no jejum, né? Para que todos notassem. Já nós vamos entrar um pouco nessa parte do jejum, mas essa angústia assim era só da boca para fora, né? Da boca para fora. Porque continuavam fazendo as mesmas
coisas. Isaías não. Quando ele percebeu que a verdadeira adoração, ele se entregou completamente para Deus. Eis-me aqui. Mas, por exemplo, se Deus estava pedindo para ele falar uma verdade, pastor, era uma grande verdade, a situação de Israel, por que ele se sentiu tão indigno? Se era uma verdade. Sim, era uma verdade, ele se sentiu indigno porque ele reconheceu o seu pecado, a sua falha. Né? Então, ele se incluiu no pecado do povo. Se incluiu, ele diz, olha, ok, eu sou um homem de impuros lábios e pertenço a um povo de impuros lábios. Então ele se incluiu ali. E eu acredito que ele também precisava se ajustar à vontade de Deus. Não porque ele fazia, né, ou oferecia uma adoração imprópria, mas que o modelo é o céu. Diante do modelo que é o céu, ele também estava aquém desse modelo. Então ele se reconheceu suas falhas, seus erros, né, e chamou o povo ao arrependimento também. Exatamente. Uma última perguntinha para a gente fechar o bloco, pastor Kleber, é a seguinte: nós hoje vivemos momentos espirituais como seres humanos, às vezes inconstantes, somos inconstantes neste processo. Deus exige de nós que nós sejamos mensageiros da mesma mensagem de reavivamento, reforma, de arrumação da vida. Deus também nos chama assim como chamou Isaías? Sem dúvida. O chamado é para todos. É interessante, quando Jesus foi elevado aos céus, ele deixou claro isso. Ele diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele assumiu novamente sua posição divina. Então ele diz, ide por todo o mundo. Ele não estava falando somente para aqueles que estavam ouvindo, ele estava falando para todos aqueles que os estavam ouvindo e para todos aqueles que creriam nele. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ensinando todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Percebe? É uma questão natural do processo de adoração. Se você é recebido por Deus, se você é perdoado por Deus, se você entende o que Deus quer, você que adora verdadeiramente a Deus, você vai fazer o que Ele pede. Maravilha. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já para a continuidade dessa conversa sobre adoração a Deus aqui pela sua TV Novo Tempo, no programa Lições da Bíblia. Voltamos já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia, e neste bloco eu quero oferecer para você, mais uma vez, um presente aqui do programa Lições da Bíblia. Se você entrar em nosso blog e postar ali um comentário, tecer ali as suas impressões sobre o tema dessa semana, o primeiro que fizer isso vai receber gratuitamente este livro, Como Lidar com as Emoções. Um livro muito bonito, interessante. Você vai crescer bastante na compreensão de como lidar com a ansiedade, a culpa, o medo, a angústia, depressão. Essas coisas todas você vai ter uma boa orientação nesse aspecto com este livro. Então, entre em nosso blog, trabalhe em cima desse detalhe que você vai ganhar gratuitamente este livro. E eu ofereço para você também um curso bíblico, que é o curso bíblico Princípios. Extraordinário material para você entender e compreender melhor a Deus nesse processo de adoração e de preparo espiritual para viver a eternidade com Cristo Jesus. Para isso, você precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer o livro de Deus. E essa série Princípios você vai poder receber gratuitamente em sua casa, mandando uma cartinha, um pedido para o nosso programa através do blog, e-mail ou uma carta, e enviaremos para você, sem nenhum custo, conhecer melhor da vontade de Deus. Série Bíblica Princípios, gratuitamente para você.
Eu quero fazer um link aqui com os meus amigos que estão no estúdio, exatamente do chamado de Isaías, a compreensão da sua indignidade, a grande missão que ele tinha de falar ao povo, de falar de reavivamento, de reforma, falar de temas importantes para a sua nação. Mas existia um outro detalhe que Deus também condenou, que eram as ofertas inúteis. O que seriam essas ofertas inúteis, pastor Gustavo? Pegando aqui o gancho do chamado de Isaías, Sim. nós tratamos aqui do reconhecimento do pecado, do arrependimento. Então, quando o povo oferecia uma oferta misturada com iniquidade, ou seja, eles viviam em pecado, uma atitude pecaminosa, e aqui a Bíblia traz algumas atitudes como injustiça social, idolatria, opressão aos pobres. Quando eles ofereciam com esse comportamento, era uma oferta inútil. Era como se estivesse comprando a Deus, tentando comprar a Deus. Sem arrependimento, sem confessar o pecado e a falha. Então eles iam e ofereciam uma oferta e continuavam oprimindo os pobres, continuavam em idolatria. Então isso era uma tristeza apenas simbólica, formal, sem nenhum sentimento real, não é, pastor? Não havia nada de sério nisso, porque você ouve a palavra de Deus, Deus diz para você que é assim, mas você continua fazendo do mesmo jeito. Isso é uma iniquidade mesmo, você está arraigado na iniquidade. Sim. Deus fala e você não ouve. E esse é o grande problema do nosso século hoje, porque Deus fala hoje, Deus fala de diversas formas. O livro de Hebreus diz que Deus fala hoje, falou no passado e fala hoje de diversas maneiras. Né? Ele diz assim, se hoje ouvires minha voz, não endureça o seu coração. Mas o povo endurecia, era oferta inválida. E o que chama a atenção aqui também é que eles sabiam o que fazer. Eles não eram ignorantes. Exato. Eles conheciam, ignoravam a verdade, ofereciam a oferta, transgredindo assim de forma consciente. Essa oferta então não era aceita. E onde é que entra, por exemplo, nesse processo de reavivamento, reforma, a questão do jejum? E quais cuidados que nós devemos ter com o jejum? Vamos começar, pastor Kleber, aqui. E eu passo para ti, Gustavo. O jejum, eu olho para Jesus. O jejum era uma forma de autonegação. Não é isso? O jejum verdadeiro. O indivíduo vai lá e ele se nega a si mesmo, abre seu coração a Deus, coloca as questões de Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz, tem coisas que realmente precisam ser mudadas na minha vida, eu estou te pedindo que tu me ajudes. Mas existe outro tipo de jejum. É o jejum que eu faço porque todo mundo está fazendo. É o jejum porque hoje é o dia especial de oração e todo mundo está fazendo jejum, então não faz jejum. O jejum passa a ser uma neurose coletiva em alguns, ou passa a ser uma questão pessoal de simplesmente dizer para si mesmo... Quase que um amuleto, né? Um amuleto de que eu jejuei para Deus, então Deus vai entender, Ele vai perdoar. É uma forma... Jejum, em muitos casos, é uma salvação pelas obras. Eu jejuei, eu orei, eu não comi, Deus me perdoou. E não é isso? Isso é muito interessante, nós não somos contra o jejum, pelo contrário, né? Temos que ser favoráveis ao jejum, à oração, à consagração. O que estamos falando é que no tempo de Israel tinha muito disso, eles se rasgavam as roupas, se vestiam de panos de saco, ficavam em público, não é? Demonstrando aquele sofrimento. Se era sincero, Deus aceitava, quando não era, não tinha como. Jesus disse uma vez, se referindo a um indivíduo que estava orando no canto de uma praça, Jesus olhou para ele e disse assim, esse aí já recebeu o seu galardão. Qual era o galardão que ele tinha recebido? Ele estava recebendo o galardão porque todo mundo estava olhando para ele e dizia, que santo, que homem extraordinário. Já recebeu os elogios. Já recebeu os elogios. Para Deus, não valia nada. Um jejum verdadeiro, ele é acompanhado de um espírito de autonegação. Não tem, eu estou despojado de revisão da vida, um reavivamento, reforma. De despojo de qualquer orgulho, de qualquer diante de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para fazer o que Deus pede, para pedir que Deus dirija a vida no que é correto. Sim. Na minha comunidade, na igreja, na minha vida familiar, em tudo. É verdade. Pastor Gustavo. O jejum precisa me aproximar de Deus, esse é o objetivo. Então, eu estou jejuando para ter uma comunhão mais íntima com Deus.
O jejum, que é uma exibição, hoje eu estou de jejum. Né? Hoje, não, irmão, hoje eu não estou comendo porque eu estou de jejum. Então, esse jejum não serve de nada. Ninguém precisa saber que você está jejuando. É claro, é você e Deus. Você e Deus. E um outro detalhe, que muitos querem, praticam o jejum sem o envolvimento. Eles querem os privilégios que o jejum traz, mas não as responsabilidades também, né? Então, assim era o povo. Eles continuavam em pecado, mas queriam o privilégio da verdadeira adoração, o privilégio do jejum, da oração, isso que eles queriam. E a responsabilidade eles não queriam. Exatamente. Então, o verdadeiro jejum, ele traz privilégios e responsabilidade. Agora, temos um outro ponto aqui no nosso manual de estudos, um deles é esse, das ofertas inúteis, e tem aquela questão das ofertas sem nenhum valor. O que seriam essas ofertas sem nenhum valor, pastor Gustavo? Essa atitude sem nenhum valor. A Bíblia vem trazendo aqui com relação a quem adoramos. Interessante que todo ser humano foi criado para adorar. Nós nascemos para adorar. No nosso coração tem lá uma tendência à adoração. Acontece que a grande pergunta é: a quem você adora, né? Então, aqueles que não adoram Deus verdadeiro adoram outras coisas. Ídolos, adoram bens, dinheiro e etc. Então, quando a Bíblia nos chama a atenção aqui, ela faz para nós adorarmos o Criador de todas as coisas, adorarmos o Redentor, o nosso Salvador, que é o Deus verdadeiro. Agora, pastor Kleber, por que nós adoramos? Essa é a razão. Nós adoramos a um Deus que nos criou, nós adoramos um Deus que nos salvou, nós adoramos a um Deus que nos mantém, nós adoramos a um Deus que nos busca numa relação pessoal com Ele. Essa é a verdade da adoração. A adoração não é para um bem, para eu pedir, ou para eu criar uma imagem do que eu quero, eu vou adorar para receber. Pastor, existem hoje grupos religiosos que vão à igreja para adorar a Deus, para que Deus possa ajudar ele a comprar um carro, para que Deus possa ajudar ele a ser um empresário mais bem-sucedido, para que Deus possa ajudar ele. Não é essa adoração. Por exemplo, há o risco, na opinião de vocês, de que alguns adoradores comecem a olhar para o templo com um templo suntuoso, achando que o templo vai ser responsável pelo seu próprio sucesso espiritual, a beleza de um templo físico. Existe esse risco também, pastor? Existe. Agora vem o verso da Bíblia que é o título da lição dessa semana, o tema dessa semana. Não confie em palavras enganosas. Naquela época, pastor, havia falsos profetas que diziam que o templo era um símbolo, né, da presença de Deus ali, e que o povo poderia ficar tranquilo, que eles nunca seriam destruídos, nem iriam ao exílio, porque o templo estava ali. Então, olha, não... essa questão de exílio, isso aí não existe. O templo está aqui, ele jamais será destruído. Vocês podem continuar vivendo da forma como vocês vivem, porque nós temos o templo. Então Deus vem dizendo assim, não é assim. Né? Não confie nestas palavras. É verdade que o templo está aí, ele é símbolo da minha presença, mas se você viver na desobediência, de nada vai adiantar você ter o templo. De nada vai adiantar você ter a promessa da minha presença. Então, eles confiavam no templo. Só para nós citarmos aqui, também em 1 Samuel capítulo 6, há uma atitude semelhante. O povo estava lá fraco espiritualmente, os líderes também, né? E numa batalha, o que eles fizeram? Pegaram a arca e colocaram à frente do exército, pensando que pela arca estar à frente do exército, eles venceriam a batalha. Perderam a batalha, os filisteus sequestraram a arca, porque eles confiaram no objeto dado por Deus e não no Deus Aí que está, eles tinham a facilidade de transformar as coisas sagradas, os objetos sagrados, em amuletos. Né? A arca era como se fosse um amuleto, Deus eles faziam como se fosse um amuleto. Só se lembravam quando eram derrotados numa batalha ou quando passavam por uma aprovação. Que riscos hoje nós corremos de tentar fazer de Deus e da palavra de Deus, das promessas de Deus, um amuleto, pastor? Deixa eu te contar uma historinha. Aliás, eu quero contar para você, amigo ouvinte.
Eu estava iniciando meu ministério, eu era pastor lá na Alvorada, em Manaus, tempo bom aquele. Uma noite estava pregando, entraram 2 rapazes que eram marginais. No final do culto, me procuraram, um deles havia recebido 2 facadas no glúteo. Não podia ir ao hospital porque ia ser preso. Então pediu ajuda. E você dá ajuda, é um ser humano. Ajudei. Era recém-casado, mas levei para minha casa, tratei dele, ficou curado. 15 dias depois de que ele estava curado, que ele ficou curado, ele veio à igreja. 15 dias? 15 dias depois de estar curado, veio à igreja. Eu estou pregando no domingo à noite na igreja, ele entra com o mesmo colega e quando eu cumprimento todo mundo, ele traz um saquinho desses de pão com dinheiro dentro e diz assim, estou trazendo uma oferta para a igreja. Eu disse, não posso receber sua oferta, porque essa sua oferta é de roubo, eu não recebo isso. Ele olhou para mim, jogou o saquinho dentro da igreja e saiu correndo. Eu falei, mas o que eu faço com isso? No domingo seguinte, ele estava sentado lá com o mesmo amigo. Passou a salva, naquele tempo nós recolhíamos a oferta no domingo, ele colocou um dinheiro poupudo lá dentro. E antes que terminasse o sermão, ele saía. Ele começou a fazer isso com frequência. Um dia, na hora que eu terminei o sermão, eu pedi para o ancião permanecer aí para dar a bênção e corri atrás. E na hora que estava saindo, segurei ele. Olhei no olho dele e disse, amigo, eu não preciso do teu dinheiro. A igreja não precisa do teu dinheiro. Essa igreja não foi essa igreja que te ajudou. O que Deus quer é que você deixe de ser marginal. É isso. Exatamente. Eu acho que é essa a questão. O templo não é nada. O templo não é nada se o coração não é entregue a Deus. Exatamente. Muitas pessoas vão ao templo, vão ao culto, vão orar, vão pedir. Tem que ser aqui o lugar da adoração. Deus ajuda lá? É lá mesmo. Deus abençoa. Salomão disse isso. Aqui tu vai ouvir oração. Mas ele não é tudo. Exatamente. É o coração contrito a Deus. Eu penso que essa é a tônica. Nós só temos aqui poucos segundos para acabar o programa. Eu vou te dar a oportunidade para você encerrar rapidamente aí o seu pensamento para a gente poder fazer a oração final. Pastor, esse é o risco que nós corremos hoje. O fato de pensarmos que por irmos a um culto, frequentarmos uma igreja, termos uma função na igreja, já nos dá a salvação, né? Isso não nos dá a salvação e nem muito menos é a verdadeira adoração. E é muito bom ir à igreja, é muito bom jejuar, claro. É muito bom ofertar, é muito bom adorar, mas tem que ter o Espírito, né? Tem que ser em Espírito e em verdade. Meus amigos, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a vocês pela nossa boa conversa aqui no estúdio mais uma vez. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Obrigado mais uma vez pela participação, tá bom? Eu quero convidar a vocês aí em casa para orar comigo agora. Juntos vamos orar para que Deus nos dê um coração sincero, honesto diante dele nesse processo de adoração. Vamos orar. Pai querido, toma-nos em tuas mãos para que as intenções do nosso coração estejam alinhadas com a tua vontade e que desta forma tenhamos uma vida espiritual feliz, abençoada, agradável e aprovada por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.